Olá, a partir de agora as notícias de transporte e infraestrutura desta sexta-feira. A polícia investiga a ação de quadrilhas que provocam prejuízos milionários. Misturam materiais como cascas, pedras e areia em cargas de soja para alterar o peso e aumentar os lucros. No mês passado, policiais civis cumpriram mandados de prisão no Mato Grosso e no Paraná. Imagina uma carreta que deveria estar carregada com soja, mas quando chega no porto, fiscais constatam que 80% da carga é areia. Isso já aconteceu no porto de Paranaguá. Nós já recebemos caminhão com esse percentual de areia, sim. Nós já recebemos caminhões com terra, com outros produtos que nós denominamos matéria estranha. O aumento de apreensões ligadas ao crime, que está sendo conhecido como fraude da soja, chamou a atenção das autoridades. No último dia 10, quase 40 quilos de produtos contaminados foram apreendidos numa operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério da Agricultura e Pecuária. Os agentes encontraram areia, serragem e mofo misturados ao farelo de soja. Os auditores fiscais agropecuários identificaram a irregularidade ainda no terminal de origem, mas essa não é a maneira mais comum na ação das quadrilhas. Segundo a Polícia Federal, a adulteração acontece no fim da cadeia. As carretas com soja ou farelo de soja são desviadas para armazéns que ficam perto das áreas portuárias, e dentro dessas construções clandestinas, a carga é contaminada com outros produtos, como areia. Segundo a Polícia Civil do Paraná, é assim que age uma quadrilha investigada desde 2022. No mês passado, os policiais cumpriram 37 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em caminhões e carretas usados nos crimes. Os policiais identificaram mais de 100 cargas de soja e fertilizantes desviadas pelo grupo. De acordo com a investigação, motoristas eram aliciados para desviar a rota e levar os veículos com a mercadoria para os armazéns clandestinos, onde a carga era adulterada. O grupo teria causado mais de 15 milhões de reais em prejuízos. De acordo com a ANEC, Associação Nacional de Exportadores de Cereais, os exportadores precisam seguir parâmetros oficiais. A base de referência é de 1%, podendo chegar no máximo a 2% de mistura de materiais estranhos aos grãos dentro das cargas de exportação. Se passar desse valor, a carga é recusada. Há uma série de classificações dessas cargas antes do momento do embarque, no momento do embarque e após o embarque. Esse é um dos principais processos que garante a credibilidade e o selo Paraná de qualidade de cargas aqui no nosso porto. No ano passado, o Porto de Paranaguá rejeitou 2.613 caminhões por não atenderem aos padrões mínimos de qualidade. O número representa 1% de todos os veículos que passam pelo pátio de triagem. As recusas envolveram excesso de umidade e contaminação com folhas, pedras, areia e serragem. Em 2023, nós identificamos uma série de tentativas de burlar tanto o sistema de classificação das cargas, quanto processos que deveriam ser aprimorados, de fato, olhando não só Paranaguá, mas olhando outros portos também. Nós vínhamos em contato com os portos de Santa Catarina e o Porto de Santos também, identificando esse movimento tanto de vazadas na época, quanto da qualidade das cargas que chegavam em nossos portos. A Portos do Paraná criou um protocolo em parceria com o Ministério da Agricultura para intensificar as ações de identificação das cargas adulteradas. Entre janeiro e abril, as recusas caíram quase 30%. No ano passado, nós tivemos um alto índice de refúgio de cargas por baixa qualidade, mas também por tentativas de fraude. Então, todos os dados que nós coletávamos
na recepção dessas cargas eram compartilhados com as autoridades policiais. Então, a competência da autoridade portuária se encerra no momento do estabelecimento das regras, do refúgio dessas cargas e da comunicação com as autoridades. Nos próximos 2 a 3 meses, ali a partir de janeiro e fevereiro, nós sentimos, a partir da aplicação desses protocolos, uma significativa redução das tentativas de fraude e também uma melhora significativa nas cargas que nós recebíamos aqui por Paranaguá em termos de qualidade. Quais são os próximos passos agora? Vocês pretendem ampliar ainda mais essa fiscalização? Nós temos projetos de ampliação da nossa estrutura do pátio de triagem, aumento do controle dos caminhões que passam aqui por Paranaguá, garantindo não só a qualidade das cargas, mas também o bem-estar de quem é cliente aqui do nosso porto. No Porto de Santos, principal exportador de soja do Brasil, o controle oficial de qualidade é de responsabilidade dos terminais privados e das próprias empresas transportadoras. No Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, terceiro em escoamento de soja no país, não houve registro de rejeição de carga por adulteração nos últimos anos. Por meio de nota, a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, destacou a importância do trabalho conjunto com órgãos de fiscalização e autoridades portuárias para prevenir e coibir práticas que possam alterar a composição das cargas, o que preserva a confiança dos mercados internacionais. E a Justiça suspendeu, por enquanto, o início das obras de derrocamento do Pedral do Lourenço, no Pará. A licença foi concedida pelo IBAMA em maio. A Justiça Federal atendeu o pedido do Ministério Público Federal, porque a licença teria sido emitida sem a consulta de comunidades locais. A decisão determina que seja feita uma inspeção judicial antes que a obra inicie. Até a conclusão desse trabalho, nenhuma atividade pode ser feita. Na inspeção, a Justiça vai definir se suspende ou não a licença ambiental, emitida em maio pelo IBAMA. A Justiça Federal acatou parcialmente a medida do Ministério Público Federal. O órgão alega que o IBAMA violou condicionantes da própria licença prévia, especialmente no que se refere à necessidade de conclusão do programa de monitoramento da atividade pesqueira, e acrescenta que a concessão, ainda que restrita ao trecho 2, ocorreu sem prévio cumprimento das medidas condicionantes estabelecidas na licença prévia, o que, segundo o MPF, implicaria na nulidade do ato administrativo ambiental. A licença foi emitida após 10 anos de análise. O derrocamento vai ser feito na região de Marabá, perto das reclusas da hidrelétrica de Tucuruí. O trecho tem 35 quilômetros de extensão, e a estimativa é concluir a obra em 36 meses. O derrocamento precisa ser feito antes de levar a hidrovia à concessão. A expectativa é que, com a retirada das pedras, o rio seja capaz de transportar 40 milhões de toneladas de mercadorias por ano. Em nota, o DENIT informou que não foi notificado oficialmente sobre esta decisão. O BNews 19 horas tem mais notícias. O juiz Paulo César Neves Júnior, da 20ª Vara Federal Civil de São Paulo, deu prazo de 10 dias para a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, explicar os critérios utilizados para recomendar restrições a empresas que já operam no Porto de Santos para o leilão do Tecon Santos 10. A Maersk, uma das armadoras atingidas pela decisão da ANTAQ, entrou com pedido judicial para paralisar o processo. O modelo está sendo analisado pelo Tribunal de Contas da União. Se for aprovado, as 3 maiores armadoras do mundo, Maersk, MSC e CMA-CGM, ficarão excluídas do certame. O Tecon Santos 10 vai ser instalado no bairro do Sabuó, numa área de 622 mil metros quadrados. A ANTAQ pretende fazer o leilão ainda em 2025. O governo da China confirmou acordo com os Estados Unidos para estabilizar as relações comerciais entre os dois países.
De acordo com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, o acordo entre Pequim e Washington foi assinado há 2 dias. O lado chinês vai revisar os pedidos de exportação de itens controlados, enquanto os americanos vão cancelar uma série de medidas restritivas adotadas contra os asiáticos. Estados Unidos e União Europeia também negociam acordo para reduzir as tarifas impostas pelo governo norte-americano. Uma briga entre motoristas de aplicativo aconteceu no espaço de embarque de passageiros no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A confusão foi entre motoristas que atuam de forma regular com outros conhecidos como maçanetas. Esses motoristas aceitam corridas pelo aplicativo apenas para identificar os passageiros. Depois disso, cancelam a viagem e oferecem o serviço por fora com pagamento direto. A polícia militar foi chamada, mas quando chegou no aeroporto, a confusão já havia terminado. No Rio Grande do Sul, um vídeo que circula nas redes sociais chamou a atenção. Um veículo atravessou a barragem coberto por água, em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. O carro cruzou a lâmina de água. A Prefeitura e a Defesa Civil da cidade informaram que o cenário de água, como no vídeo, é comum em períodos de chuva e pediu cautela para os motoristas. Os veículos não devem passar em locais ou pontes em que a água esteja transbordando. E no Japão, o aeroporto foi fechado porque um urso invadiu o terminal. Foi no aeroporto de Yagamata, no norte do país. 4 voos precisaram ser cancelados porque o urso ficou perambulando pela pista. Funcionários usaram um carro para tentar espantar o animal, mas não teve jeito. O urso permaneceu no terminal e até agora o aeroporto não voltou a operar. O porto de Suape, em Pernambuco, registrou a maior operação de exportação de veículos em uma única remessa. Foram 4.006 unidades produzidas na planta da Stellantis, em Goiânia, na zona da Mata Norte de Pernambuco. O destino dos carros foi a Argentina. A operação, que aconteceu no Cais 5 do porto de Suape, foi a maior em volume já registrada de uma só vez. A mega operação aconteceu nos dias 17 e 18 e mobilizou dezenas de trabalhadores ao longo de 48 horas. O Jeep Renegade foi o modelo mais exportado nessa operação. Respondeu por 26% do total. Depois vieram Jeep Compass, Fiat Toro, Ram Rampage e Jeep Commander. O hub de veículos de Suape vem apresentando crescimento nos últimos anos e coloca o atracadouro pernambucano como líder na movimentação de automóveis do Nordeste. No ano passado, foram mais de 80 mil veículos, quase 80% fabricado no polo automotivo da Stellantis de Goiânia. Só nesse ano, o Suape movimentou aproximadamente já 37 mil veículos. No ano passado, essa marca alcançou os 80 mil veículos, dos quais 77% foram da Fiat Stellantis. Indo um pouquinho para o modelo de veículo exportado, a gente teve desses 4.006, aproximadamente 25% sendo o Jeep Compass, seguindo pela Toro, veículos produzidos aqui no estado, o que trazem destaque para o estado de Pernambuco e destaque para o porto de Suape. Agora vamos para Brasília com mais informações, porque o Conselho Monetário Nacional aprovou dispositivos sobre a aplicação de recursos do Fundo da Marinha Mercante. Quem traz as informações para a gente é a Aline Beckett. Olá, Adriana. O Conselho Monetário Nacional aprovou nesta quinta-feira uma resolução que atualiza as regras para a aplicação dos recursos do Fundo da Marinha Mercante. A medida adequa a normas práticas de mercado e também visa destravar financiamentos no setor naval. O principal ajuste foi a terminologia para ampliar os objetos de financiamento e também incluir embarcações de apoio à navegação, além de rebocadores e empurradores também. E segundo o Ministério da Fazenda, como se trata de financiamentos reembolsáveis com risco assumido pelos bancos, não haverá, portanto, um impacto para o Tesouro Nacional. O Conselho Monetário Nacional é presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também composto pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Eu volto com você. Terminou em Rondonópolis o Centro-Oeste Export, principal fórum de discussão do Centro-Oeste brasileiro. Foram 2 dias de debates sobre a integração modal do agronegócio do país.
Na cerimônia de abertura, o CEO do Grupo Brasil Export, Fabrício Julião, defendeu a integração logística mais eficiente e mais incentivos e políticas públicas para a multimodalidade na região Centro-Oeste, a principal na produção do agronegócio brasileiro. Temos o grande desafio que é a questão logística. E aí o Centro-Oeste talvez seja, de todos os regionais, o que precisa discutir, mais do que qualquer um, a questão logística, a questão da multimodalidade. Nós precisamos ter uma política forte, porque os números eles estão aí para apenas comprovar. O agro cresce numa velocidade absurda e a nossa produção de infraestrutura cresce numa capacidade muito menor. E só vai aumentando, logicamente, os nossos problemas. Também no primeiro dia do evento, o novo presidente do Instituto Brasil Logística, Gesualdo Silva, falou sobre os planos para sua gestão à frente da organização. Ele afirmou que o objetivo é fortalecer a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura e aprimorar o diálogo entre o setor produtivo e o Congresso Nacional. Qual a importância da frente? É a voz do setor, é a nossa voz dentro lá do Congresso Nacional. Quem tem o direito indelegável ao voto, né, quem é votado, quem tem o direito indelegável do povo, é o magistrado, é o parlamentar. Né? É ele que vai, na hora lá, votar as matérias, defender um projeto de lei, seja o que for. Cabe a gente levar para eles as informações corretas, os fatos, para que eles possam tomar uma decisão consciente. O segundo painel da edição deste ano do Centro-Oeste Export abordou o papel das ferrovias no desenvolvimento da logística da região. O modal é considerado estratégico para o governo federal, que já anunciou planos de expansão para esse tipo de transporte. A gente acelerou as obras em Santos justamente para não gerar esse gargalo das malhas que estão vindo. E a gente está conseguindo absorver produção, a gente já cresceu bem no ano passado. A expectativa desse ano é crescer mais 15% e nós temos capacidade. Não adiantava a Malha Paulista renovar a sua concessão, fazer trens de 120 vagões, se o porto ou se os terminais não tivessem aptos a receber esses trens de 120 vagões, que logo menos vão ser trens de 135 vagões. Então a gente precisa fazer toda uma coordenação setorial para que o investimento de um concessionário signifique realmente aumento de capacidade para esse sistema, que ele é quase que um sistema fechado e integrado. A intermodalidade, ressaltada na abertura, também foi tema do terceiro painel, que encerrou a programação do evento. A discussão abordou os efeitos da integração de diferentes modais na logística do Centro-Oeste. O governo ele sempre tem boas intenções com relação à multimodalidade, mas sempre não é suficiente, eu diria, né? A gente ainda tem um investimento em infraestrutura baixíssimo. Todo ano é uma briga na LDO, no projeto de lei orçamentária, para aumentarmos o investimento para o setor de infraestrutura. A gente vem preparando o Estado para fazer mais concessões. A gente precisa dessa integração com o privado, porque criar rodovias, pavimentar é custoso, é difícil e tem muito risco que você não sabe qual vai ser a demanda depois. Então a proposta do Estado nós vamos pavimentar e depois conceder com o cuidado da conservação e dos possíveis investimentos futuros. Então a gente vai chegar agora, né, a gente lançou hoje mesmo um edital da rodovia MT-140, tá, de concessão, são quase 700 quilômetros que vão ali marginalizando a 163, e a gente já vai dar ordem de serviço para mais 10 lotes que a gente vai modelar, de mais 2.300 quilômetros também. A programação do segundo dia ainda teve 3 apresentações sobre corredores bioceânicos, a nova lei dos portos e soluções tecnológicas para terminais do Centro-Oeste. É o estado que mais desenvolve do Brasil nos últimos 10 anos ou mais, a nível da China. Mas nós temos desafios muito grandes, exatamente por estar no centro do Brasil, né? E aí eu me lembro quando eu sempre falava aqui de portos, muitos me falavam, mas Ed, o que você quer saber de porto? Porto é lá longe no mar, mas nós dependemos, o Brasil inteiro, dos portos para fazer as nossas exportações. Segunda-feira eu volto com mais notícias sobre infraestrutura, porto e logística. Tenha um excelente final de semana. A gente se encontra. Tchau!